Aos 23 anos, Marina teve sua vida virada de cabeça para baixo, quando seu pai a ofereceu como esposa para Rafael, um fazendeiro viúvo de 35 anos, para quitar uma dívida milionária. O que começou como um casamento forçado e lágrimas no altar, se transformou numa jornada inesperada de descoberta, cura e a construção de uma família que nenhum dos dois imaginava ser possível. Joyce Indita, o vestido branco parecia pesar 100 quilos nos ombros de Marina, enquanto ela se olhava no espelho do quarto da fazenda. Suas mãos tremiam ao alisar o tecido simples que sua mãe havia conseguido emprestado da vizinha. Não era o casamento dos seus sonhos. Na verdade, não era nem mesmo sua escolha. Marina, está na hora. A voz de sua mãe ecoou do lado de fora da porta, carregada de uma tristeza que tentava disfarçar com firmeza. Ela fechou os olhos e respirou fundo. 23 anos de vida, e tudo havia mudado em uma única manhã, 3 semanas atrás, quando seu pai chegou em casa com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. 2,5 milhões de reais. Era isso que eles deviam. O negócio de gado que parecia promissor havia desmoronado quando descobriram que o sócio do pai estava desviando dinheiro. Os empréstimos, as hipotecas, tudo estava vencido. E Rafael Mendonça, o fazendeiro mais próspero da região, era o credor principal. Marina ainda podia ouvir a conversa que mudou sua vida para sempre. Estava preparando o almoço quando escutou vozes alteradas na sala. Seu pai, que sempre foi um homem orgulhoso, estava implorando. Rafael, pelo amor de Deus, você me conhece há 15 anos. Dê-me mais tempo. Antônio, você sabe que não posso. Já estendi o prazo 3 vezes. Minha própria situação está complicada. Foi então que ela ouviu algo que a fez deixar cair a colher que segurava. E se eu oferecesse algo mais valioso que dinheiro? A voz de seu pai estava quebrada. Marina é uma boa moça, trabalhadora, educada. Você perdeu sua esposa há 2 anos, e eu sei que está sozinho naquela fazenda grande. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina se aproximou da porta da cozinha, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Você está me oferecendo sua filha como pagamento? A voz de Rafael era baixa, quase inacreditável. Não é assim, seu pai se apressou em explicar. É um casamento de verdade. Ela seria bem cuidada, teria uma vida boa, e você teria uma companhia, talvez até filhos. Marina teve que se segurar na parede. Estava sendo negociada como gado. Antônio, Rafael suspirou. Marina nem me conhece direito. Isso não está certo. Ela vai concordar. Seu pai disse com uma convicção que não sentia. Ela entende a situação da família. E o pior de tudo é que ela entendeu mesmo. Quando seu pai a chamou naquela noite e explicou a situação, omitindo, é claro, que ela havia sido oferecida como mercadoria, Marina viu o desespero nos olhos dele. Viu sua mãe chorando na cozinha, tentando calcular como viveriam se perdessem tudo. Filha, ele havia dito, segurando suas mãos, eu sei que não é justo pedir isso de você, mas Rafael é um homem bom. Perdeu a esposa no parto há 2 anos. Tem uma fazenda próspera, é respeitado na região. Você teria uma vida segura. E nossa dívida? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Seria perdoada. Totalmente. 3 semanas. Foi o tempo que tiveram para organizar tudo. 3 semanas para Marina se despedir da vida que conhecia e se preparar para se tornar esposa de um homem que mal conhecia. Rafael Mendonça havia aparecido na casa deles apenas 2 vezes durante esse período. Na primeira foi formal e educado. Explicou que não esperava nada dela além de companhionismo, que teria seu próprio quarto se quisesse, que a fazenda era grande o suficiente para ambos viverem sem se incomodar. Na segunda visita, 3 dias antes do casamento, ele trouxe o vestido. Pertenceu à minha esposa, ele disse simplesmente, entregando uma caixa para Marina. Se não quiser usar, entendo perfeitamente. Marina abriu a caixa em seu quarto naquela noite. O vestido era lindo, de seda branca com pequenos bordados à mão, claramente caro e bem cuidado. Mas vestir o vestido da mulher morta de seu futuro marido parecia errado demais. Por isso estava ali usando o vestido emprestado da vizinha, se preparando para uma cerimônia que parecia mais um funeral. Marina! Sua mãe entrou no quarto sem bater. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela forçou um sorriso. Você está linda, minha filha. Mãe, Marina começou, mas as palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Que estava com medo, que se sentia traída.
Que aos 23 anos estava sendo entregue como pagamento de uma dívida? Eu sei que não é fácil. Sua mãe sussurrou ajeitando o véu simples nos cabelos castanhos de Marina. Mas às vezes, a vida nos coloca em situações que não escolhemos. O importante é como enfrentamos essas situações. E se ele for cruel comigo? Rafael não é cruel. Talvez seja distante, fechado desde que perdeu a esposa, mas não é um homem mau. E você? Ela segurou o rosto da filha entre as mãos. Você tem força suficiente para lidar com qualquer coisa. O som de carros chegando interrompeu o momento entre mãe e filha. Marina se aproximou da janela e viu Rafael descendo de uma caminhonete preta, vestindo um terno escuro. Mesmo de longe, ela podia ver que ele estava tenso. Seus ombros largos pareciam carregar um peso invisível. Aos 35 anos, Rafael era considerado um dos homens mais cobiçados da região. Antes de se tornar viúvo, é claro. Alto, com cabelos escuros começando a grisalhar nas têmporas, olhos castanhos profundos e aquela postura de quem estava acostumado a ser respeitado. Mas nos últimos 2 anos, desde a morte de Carla, ele havia se tornado uma figura solitária, dedicando-se inteiramente à fazenda. Está na hora, sua mãe repetiu, mais suave dessa vez. Marina assentiu, respirou fundo mais uma vez e seguiu sua mãe para fora do quarto. A cerimônia seria simples, no quintal de casa, com apenas as famílias e alguns vizinhos próximos. O padre, um homem idoso que conhecia ambas as famílias, aguardava embaixo da mangueira grande, onde Marina costumava brincar quando criança. Quando ela apareceu na porta da casa, todos os presentes se viraram. Eram talvez 20 pessoas, mas para Marina parecia uma multidão. Seus olhos automaticamente procuraram Rafael, que estava parado ao lado do padre, e quando seus olhares se encontraram, ela viu algo que não esperava. Compaixão. Não era pena. Era como se ele entendesse exatamente o que ela estava sentindo, como se ele também estivesse sendo forçado a fazer algo que não queria. O caminho até o altar improvisado pareceu eterno. Cada passo pesava como chumbo, e Marina sentia o olhar de todos sobre ela. Algumas mulheres sussurravam entre si, provavelmente comentando sobre a situação inusitada. Todo mundo na região sabia da dívida da família, e todos deviam estar especulando sobre o verdadeiro motivo daquele casamento repentino. Quando ela finalmente chegou ao lado de Rafael, ele estendeu a mão para ela. Seus dedos eram calejados, fortes, mas surpreendentemente gentis quando tocaram os dela. Respire, ele sussurrou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Vai ficar tudo bem. Mas não estava tudo bem. Quando o padre começou a cerimônia falando sobre amor, companheirismo e compromisso, Marina sentiu as lágrimas começarem a brotar. Ela tentou se controlar, mas era impossível. Ali estava ela, prometendo amar e respeitar um homem que conhecia há apenas 3 semanas. Um homem que havia comprado ela para quitar uma dívida. As lágrimas começaram a cair silenciosamente, molhando o véu simples. Ela ouviu alguns sussurros na pequena congregação, comentários sobre como a noiva estava emocionada. Se soubessem que não eram lágrimas de alegria, Rafael apertou levemente sua mão, e quando ela olhou para ele, viu algo inesperado em seus olhos. Não era irritação ou impaciência, era entendimento, como se ele também estivesse lutando contra suas próprias emoções. Rafael Mendonça, o padre prosseguiu, aceita Marina como sua esposa para amar e respeitar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Marina olhou para Rafael e por um momento terrível pensou que ele fosse dizer não, que fosse desistir de tudo ali mesmo, na frente de todos. Aceito, ele disse finalmente, sua voz firme, mas sem emoção. Marina Santos, foi sua vez. Aceita Rafael como seu esposo, para amar e respeitar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas caíam mais forte agora, e ela podia sentir todos os olhares sobre ela. Seu pai estava tenso, sua mãe chorava discretamente. Rafael continuava segurando sua mão, esperando. Se esta parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do Brasil você está acompanhando esta história. Ela começou, a voz embargada. Olhou para seu pai, que assentiu encorajadoramente, depois para sua mãe, que forçou um sorriso através das lágrimas. Finalmente olhou para Rafael. Por um breve momento, ela viu além da situação impossível. Viu um homem que também estava sendo forçado pelas circunstâncias.
Um homem que havia perdido a mulher que amava e agora se via obrigado a se casar com uma estranha por motivos que nada tinham a ver com amor. Aceito, ela sussurrou. O padre sorriu e os declarou marido e mulher. Pode beijar a noiva. Rafael hesitou. Marina podia ver o conflito em seus olhos. Finalmente ele se inclinou e deu um beijo casto na testa dela. Um gesto mais paternal que romântico. Os poucos convidados aplaudiram educadamente, mas Marina mal ouviu. Estava atordoada, como se tudo fosse um sonho ruim do qual ela ia acordar a qualquer momento. A festa depois da cerimônia foi breve e constrangedora. Alguns vizinhos trouxeram comida. Houve algumas tentativas de conversas normais, mas todos sabiam que aquela não era uma celebração comum. Era mais como um velório. Quando chegou a hora de ir embora, de seguir para a fazenda de Rafael, Marina abraçou seus pais pela última vez como solteira. Não era mais solteira. Era uma mulher casada. Casada com um estranho. Cuide-se, minha filha, sua mãe sussurrou no ouvido dela. E lembre-se, às vezes os maiores desafios da vida nos levam para onde precisávamos estar. Rafael colocou a pequena mala de Marina na caminhonete e abriu a porta do passageiro para ela. Quando os dois estavam dentro do veículo, um silêncio pesado se instalou. Marina, Rafael disse finalmente, sem ligar o motor ainda. Eu quero que você saiba que eu não esperava que as coisas acontecessem assim. Ela o olhou, esperando que ele continuasse. Quando seu pai me fez a proposta, minha primeira reação foi recusar. Parecia errado, absurdo mesmo. Mas ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Eu tenho estado sozinho há 2 anos. A fazenda é grande, silenciosa demais. E você estava numa situação impossível por causa da dívida. Então foi pena? Marina perguntou, uma pontada de raiva colorindo sua voz. Não, Rafael respondeu rapidamente. Não foi pena. Foi reconhecimento. Reconhecimento de que às vezes 2 pessoas podem se ajudar mutuamente, mesmo que não seja da forma tradicional. Ele ligou o motor e começaram a se afastar da casa onde Marina havia crescido. Pela janela, ela viu seus pais acenando, ficando cada vez menores até desaparecerem completamente. A fazenda fica há quanto tempo daqui? Ela perguntou, mais para quebrar o silêncio que por real interesse. Uns 40 minutos, é bem isolada, espero que você não se importe. Isolada. A palavra ecoou na mente de Marina. Isolada com um homem que ela não conhecia, começando uma vida que não havia escolhido. Mas enquanto a paisagem familiar ia ficando para trás e eles se dirigiam para o desconhecido, Marina tomou uma decisão. Não ia ser uma vítima. Não ia passar o resto da vida se lamentando por uma situação que não podia mudar. Se tinha que estar ali, ia fazer o melhor possível daquela situação impossível. O que ela não sabia era que Rafael havia tomado a mesma decisão, pelos mesmos motivos, e que juntos eles estavam prestes a descobrir que, às vezes, os começos mais improváveis podem levar aos finais mais inesperados. Essa mulher decente a fazenda. São Rafael se estendia por quilômetros de terra vermelha e pasto verde, pontilhada por grupos de gado Nelore, que levantavam a cabeça curiosa quando a caminhonete passou. Marina nunca havia visto uma propriedade tão grande. A estrada de terra batida serpenteava entre cercas bem cuidadas e porteiras que pareciam não ter fim. Quantos hectares? Ela perguntou genuinamente impressionada. 800, Rafael respondeu sem tirar os olhos da estrada. Herdei metade do meu pai, comprei o resto ao longo dos anos. Quando a casa principal finalmente apareceu, Marina sentiu um aperto no peito. Era uma construção imponente de 2 andares, com varanda larga que contornava toda a frente e laterais. Pintada de branco com detalhes em madeira escura, rodeada por um jardim que estava visivelmente abandonado há tempos. É bonita, ela disse, e pela primeira vez desde que saíram da cerimônia, sua voz carregou algo além de tensão. Rafael estacionou em frente à varanda e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Não havia outros carros, outras pessoas. Apenas o som distante do gado e do vento nas árvores. Marina, Rafael se virou para ela. Antes de entrarmos, preciso te explicar algumas coisas sobre como funciona aqui. Ela assentiu, preparando-se mentalmente para uma lista de regras rígidas. A casa tem 6 quartos. O meu fica no andar de cima, à direita. Escolhi um para você no andar de baixo do lado oposto da sala. Você terá total privacidade. Ele pausou,
como se pesasse as próximas palavras. Dona Joana vem 3 vezes por semana para cozinhar e limpar. Terça, quinta e sábado. Nos outros dias nós nos viramos. Eu sei cozinhar, Marina disse rapidamente, e limpar. Não sou um peso morto. Pela primeira vez, Rafael esboçou algo que poderia ser um sorriso. Não pensei que fosse. Só queria que soubesse que não espero que você assuma o papel de dona de casa imediatamente. Você precisa de tempo para se adaptar. Eles desceram da caminhonete e Rafael pegou a mala dela. Quando subiram os degraus da varanda, Marina notou detalhes que falavam da vida anterior daquela casa. Um balanço para 2 pessoas, vasos de plantas mortas, uma mesinha lateral onde provavelmente alguém costumava tomar café da manhã observando o nascer do sol. Carla gostava de plantas, Rafael disse, notando seu olhar. Depois que ela se foi, eu não consegui cuidar de nada disso. A porta da frente se abriu para um hall amplo, com piso de madeira escura que rangia suavemente sob os pés. À esquerda, uma sala de estar com móveis pesados e masculinos. À direita, o que parecia ser um escritório. No fundo, Marina podia ver uma cozinha grande e uma mesa de jantar para 8 pessoas. É muito maior do que parece de fora, ela comentou. Carla sempre dizia isso também. Rafael parou abruptamente, como se as palavras tivessem escapado sem permissão. Desculpe, eu ainda não me acostumei a não falar dela. Marina o observou por um momento. Havia dor real ali, não apenas luto educado. Esse homem havia amado profundamente sua esposa. Não precisa se desculpar, ela disse suavemente. Ela fez parte da sua vida por muito tempo. É natural que você se lembre dela. Rafael a olhou com surpresa, como se não esperasse compreensão vinda dela. Vou te mostrar seu quarto, ele disse finalmente, carregando a mala dela através da sala. O quarto que Rafael havia escolhido para Marina ficava no térreo, com uma janela grande que dava para os fundos da propriedade. Era espaçoso, com uma cama de casal, um guarda-roupa antigo mas bem conservado, uma cômoda e uma poltrona perto da janela. As paredes eram pintadas de um amarelo suave que tornava o ambiente acolhedor. Tem banheiro próprio. Rafael apontou para uma porta ao lado do guarda-roupa. E se você quiser mudar alguma coisa, decorar diferente, fique à vontade. Marina colocou a mão na cômoda, passando os dedos pela madeira lisa. Por que este quarto? Porque tem a melhor vista, ele respondeu simples. E porque fica longe do meu. Pensei que você gostaria de privacidade. Onde você está vendo esta história? Me gostaria saber desde que cidade me acompanha. Obrigada, ela disse, e pela primeira vez foi sincera, pela consideração. Rafael assentiu e deixou a mala dela sobre a cama. Vou deixar você se acomodar. Quando quiser, tem comida na cozinha. Dona Joana deixou uma lasanha pronta antes de ir embora ontem. Quando ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Marina finalmente se permitiu relaxar. Sentou-se na cama e olhou ao redor. Não era onde ela imaginara que estaria aos 23 anos, mas também não era uma prisão. Rafael estava claramente se esforçando para tornar a situação o menos constrangedora possível. Ela abriu a mala e começou a guardar suas poucas roupas no guarda-roupa. Não tinha muito. Algumas peças casuais, 2 vestidos mais arrumados, roupas íntimas básicas. Tudo cabia facilmente em uma gaveta da cômoda. Quando terminou, se aproximou da janela. A vista realmente era linda. Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, pontuados por grupos de árvores e um pequeno açude que brilhava sob o sol da tarde. Ao longe, ela podia ver alguns peões trabalhando com o gado. Uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Marina, posso entrar? Pode. Rafael abriu a porta carregando uma bandeja. Pensei que você pudesse estar com fome. Esquentei um pouco da lasanha. Ela não havia percebido, mas estava faminta. Na verdade, mal havia tocado na comida durante a festa de casamento. Obrigada. Isso é muito gentil. Ele colocou a bandeja na mesinha perto da janela e hesitou. Marina, eu sei que esta situação é inusitada para nós dois, mas quero que saiba que você não é uma prisioneira aqui. Se quiser visitar seus pais, sair para a cidade, qualquer coisa é só avisar. E se eu quiser trabalhar? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Trabalhar? Eu me formei em pedagogia. Estava dando aulas em uma escola particular em Ribeirão Preto antes de tudo isso acontecer. Marina se endireitou, uma fagulha de determinação acendendo em seus olhos. Não quero ficar aqui sem fazer nada, dependendo totalmente de você.
Rafael se apoiou contra a parede, considerando. A escola do distrito está procurando professora há meses. A última se mudou para a capital no começo do ano. É longe daqui, uns 20 quilômetros, mas eu dirigindo? Posso te ensinar. Ou você pode usar uma das caminhonetes. Marina sentiu uma onda de alívio. Trabalho significava independência, dignidade, propósito. Significava que ela não seria apenas a esposa comprada de Rafael Mendonça. Gostaria muito disso, ela disse. Então amanhã podemos ir até lá, falar com a diretora. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Marina percebeu que Rafael não parecia com pressa de sair, como se ele também estivesse relutante em voltar à solidão da casa grande. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Por que você realmente aceitou a proposta do meu pai? E não me diga que foi só por causa da dívida ou da solidão. Há algo mais. Rafael caminhou até a janela e ficou olhando para os campos. Por um longo momento, Marina pensou que ele não fosse responder. Carla morreu tentando me dar um filho, ele disse finalmente, a voz baixa. Ela sempre quis uma família grande, 3, 4 filhos. Eu também queria. Quando ela engravidou, ficamos extasiados. Marina sentiu o coração apertar. Ela podia imaginar aonde essa história levava. Houve complicações durante o parto, eclâmpsia. Os médicos conseguiram salvar apenas um de nós. Ele se virou para Marina e ela viu lágrimas nos olhos dele. Nos últimos 2 anos, esta casa virou um mausoléu. Eu trabalho de sol a sol para não pensar, para não ouvir o silêncio. E você achou que eu poderia preencher esse silêncio. Não da forma como Carla preenchia, ele disse rapidamente. Eu jamais esperaria isso de você, mas companhia. Alguém para dividir as refeições, para ter uma conversa no final do dia. Talvez com o tempo, ele hesitou. Talvez filhos, Marina completou. Apenas se você quisesse, nunca te forçaria a nada. Marina estudou o rosto dele. Havia sinceridade ali e uma vulnerabilidade que ele estava claramente desconfortável em mostrar. Eu sempre quis filhos também, ela disse suavemente, mas imaginava que seria com alguém que eu amasse. E você tem todo o direito de querer isso ainda. Marina, se em algum momento você encontrar alguém que ame, alguém que te faça feliz de verdade, eu não vou te prender aqui. A generosidade da oferta a pegou desprevenida. Você me divorciaria? Se fosse o que você quisesse, sim. Marina se levantou e caminhou até ficar ao lado dele na janela. Eles ficaram ali lado a lado, observando o pôr do sol pintar os campos de dourado. Rafael, ela disse finalmente, eu não posso prometer que vou te amar. Não sei se isso é possível depois de tudo que aconteceu. Eu entendo. Mas posso prometer que vou tentar fazer isso funcionar. Vou tentar ser uma boa companhia, uma boa parceira. E quem sabe, com o tempo... Ela não terminou a frase, mas Rafael entendeu. É tudo que posso pedir, ele disse. Naquela noite, Marina jantou sozinha no quarto, pensando em tudo que havia mudado em um único dia. Do lado de fora, podia ouvir Rafael movendo-se pela casa, o som solitário de seus passos no piso de madeira. Quando finalmente se deitou na cama desconhecida, Marina olhou para o teto e fez uma promessa silenciosa. Não ia ser uma vítima das circunstâncias. Ia encontrar uma forma de construir uma vida que valesse a pena viver, mesmo que não fosse a vida que havia planejado. No andar de cima, Rafael estava fazendo a mesma promessa. Pela primeira vez em 2 anos, a casa não parecia completamente vazia. Havia som de vida ali, água correndo, passos suaves, a presença de outra pessoa. Não era amor, mas talvez fosse o começo de algo que pudesse eventualmente se tornar isso. 3 semanas haviam se passado desde o casamento e Marina já estabelecera uma rotina na fazenda São Rafael. Acordava às 6 da manhã, preparava café para ela e Rafael e depois de um café da manhã silencioso, mas não desconfortável, ele saía para cuidar do gado enquanto ela arrumava a casa ou cuidava do jardim abandonado. A escola do distrito havia a recebido de braços abertos. A diretora, Dona Carmen, uma mulher de 60 anos com energia de 20, ficou extasiada ao saber que Marina era formada em pedagogia e tinha experiência com crianças. Graças a Deus, ela havia exclamado na primeira visita. Essas crianças estão há meses sem aulas regulares. Só conseguimos professores substitutos uma vez por semana. Marina começou a dar aulas na segunda-feira seguinte e, pela primeira vez desde o casamento, sentiu-se como ela mesma novamente. Dirigir a velha Hilux de Rafael pelos 20 quilômetros de estrada de terra até a escola
se tornara seu momento de liberdade diária. As crianças a adoraram imediatamente. Eram 23 alunos de idades variadas, de 6 a 12 anos, todos famintos por conhecimento e atenção. Marina ensinou matemática básica para os menores de manhã e português e história para os maiores à tarde. Professora Marina, perguntou Luizinho, um menino de 8 anos com olhos curiosos, a senhora é a nova esposa do seu Rafael? Marina havia se preparado para essa pergunta. Em uma comunidade pequena, todo mundo sabia de tudo. Sou sim, Luizinho. Minha mãe disse que a senhora é muito nova para ele, disse Aninha, uma menina esperta de 10 anos. Ela disse que é estranho. Às vezes os adultos fazem escolhas que as crianças não entendem. Marina respondeu diplomaticamente. O importante é que eu estou aqui para ensinar vocês, e vocês estão aqui para aprender. Mas por mais que tentasse manter a compostura, os comentários das crianças ecoavam em sua mente durante o caminho de volta para casa. É estranho. Todo mundo achava estranho. E talvez fosse mesmo. Quando chegou à fazenda naquela tarde, encontrou Rafael consertando uma cerca próxima à casa. Ele estava sem camisa, o sol da tarde destacando os músculos do peito e dos braços definidos pelo trabalho pesado. Marina sentiu algo estranho no estômago e desviou o olhar rapidamente. Como foi o dia? Ele perguntou, limpando o suor da testa com o braço. Bem, as crianças são maravilhosas. Marina hesitou. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele parou o que estava fazendo e se virou para ela completamente. Claro, as pessoas da região, elas falam sobre nós? Rafael suspirou e se aproximou da cerca onde havia deixado a camisa. O que você ouviu? Nada diretamente, mas percebo os olhares, os sussurros. Na escola até as crianças comentam. Ele vestiu a camisa antes de responder. Marina, somos a novidade do momento. Em alguns meses, alguém mais vai fazer algo que eles consideram escandaloso e vão esquecer de nós. Isso não te incomoda? Já me incomodou. Nos primeiros dias após o casamento, eu evitava ir à cidade, evitava encontrar conhecidos. Rafael se encostou na cerca. Mas sabe o que percebi? A opinião deles não muda nada da nossa situação. Nós ainda temos que acordar todos os dias e tentar fazer isso funcionar. Marina se aproximou e se encostou na cerca ao lado dele. Tinham desenvolvido essa proximidade confortável nas últimas semanas. Não íntima, mas companheira. E está funcionando? Ela perguntou. Rafael a olhou de canto de olho. Você me diz, você se sente presa aqui? Não, Marina respondeu honestamente. Surpreendentemente não. Na verdade, eu gosto da rotina. Gosto de ensinar as crianças, gosto de cuidar do jardim, gosto de cozinhar. Mesmo para mim? A pergunta saiu com uma vulnerabilidade que Rafael raramente mostrava. Marina se virou para encará-lo. Especialmente para você, ela disse suavemente. Você tem sido mais gentil e considerado do que eu tinha direito de esperar. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o gado pastar no campo próximo. Marina, Rafael disse finalmente, tem uma festa junina na cidade no próximo sábado. Pensei, se você quiser, podemos ir. Marina o olhou com surpresa. Juntos? Em público? Como marido e mulher, ele confirmou. Pensei que talvez fosse hora de pararmos de nos esconder. A ideia a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Pelo menos assim elas vão ter algo concreto para comentar. Marina riu, e Rafael percebeu que era a primeira vez que a ouvia rir desde o casamento. O som era melodioso, genuíno. Está bem? Ela disse. Vamos à festa. No sábado seguinte, Marina estava nervosa como uma adolescente indo ao primeiro encontro. Experimentou 3 vestidos diferentes antes de se decidir por um azul marinho com pequenas flores brancas, discreto mas feminino. Rafael a esperava na sala, vestindo calça jeans escura e uma camisa branca impecável. Quando ela desceu, ele se levantou do sofá e por um momento simplesmente ficou olhando para ela. Você está linda, ele disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. Obrigada. Marina sentiu o rosto esquentar. Você também está muito bem. O festival estava acontecendo na praça central da cidade, com barracas de comida típica, música ao vivo e uma pista de dança improvisada. Quando Marina e Rafael chegaram, várias cabeças se viraram. Respira, Rafael murmurou no ouvido dela. Lembra do que conversamos? Eles caminharam pela festa, cumprimentando conhecidos, provando pastéis de feira e caldos.
Marina percebeu que Rafael era respeitado na comunidade. As pessoas o tratavam com deferência, mesmo aquelas que claramente morriam de curiosidade sobre o casamento repentino. Rafael! Uma voz feminina o chamou. Marina se virou e viu uma mulher na casa dos 40, loira, bem vestida, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Sandra! Rafael cumprimentou educadamente. E esta deve ser a famosa Marina, Sandra disse, estendendo a mão. Sou Sandra Oliveira, uma velha amiga de Rafael. E de Carla também, claro. Marina sentiu a tensão imediata no corpo de Rafael ao lado dela. Prazer em conhecê-la, Marina respondeu, apertando a mão oferecida. Vocês formam um casal. Interessante, Sandra continuou, os olhos percorrendo Marina da cabeça aos pés. Tão jovem, Marina. Rafael poderia ser seu pai. Sandra, Rafael disse, um aviso claro na voz. Oh, desculpe, não quis ofender. É só que Carla e eu sempre falávamos sobre como você nunca conseguiria se casar novamente. Ela era tão especial, tão perfeita para você. Marina sentiu o sangue subir para a cabeça. Não pela comparação com Carla. Ela entendia que a primeira esposa de Rafael sempre seria parte da vida dele, mas pela malícia deliberada na voz de Sandra. Se alguma vez viviste algo assim, déjame nos comentários desde que país me escuchas. Sandra, Marina interrompeu, sua voz calma, mas firme. Tenho certeza de que Carla era uma mulher maravilhosa. Rafael fala dela com muito carinho, mas ela se foi, e a vida continua. Rafael merece ser feliz novamente e eu pretendo fazer o possível para isso acontecer. Sandra piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Claro, querida. Apenas espero que você entenda o tamanho dos sapatos que está tentando preencher. Eu não estou tentando preencher os sapatos de ninguém, Marina respondeu, entrelaçando seu braço no de Rafael em um gesto possessivo que surpreendeu a ambos. Estou criando meu próprio lugar na vida dele. Rafael olhou para Marina com algo parecido com admiração. Sandra murmurou alguma desculpa e se afastou rapidamente. Obrigado, Rafael disse quando ficaram sozinhos novamente. Por quê? Por me defender. Por nos defender. Marina percebeu que ainda estava de braço dado com ele e se soltou, subitamente consciente da intimidade do gesto. Ela estava sendo cruel de propósito. Sandra sempre foi assim. Ela e Carla não eram realmente amigas. Sandra teve uma queda por mim há anos, antes de eu me casar com Carla. Ah, Marina sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme? Impossível. E agora? Agora ela não importa, Rafael disse, olhando diretamente nos olhos dela. O que importa é isso aqui entre nós. A música mudou para uma canção mais lenta, e Rafael hesitou por um momento antes de estender a mão. Quer dançar? Marina olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Dançar seria outro passo em direção à normalidade que eles estavam tentando construir, mas também seria íntimo de uma forma que ainda não haviam experimentado. Por que não? Ela disse finalmente, colocando a mão na dele. Rafael a conduziu até a pista de dança e a puxou suavemente para perto. Não muito perto, ainda havia espaço respeitoso entre eles, mas o suficiente para que Marina pudesse sentir o calor do corpo dele, o cheiro da loção pós-barba que ele usava. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, Rafael surpreendentemente gracioso para um homem tão grande. Marina podia sentir os olhares dos outros, mas dessa vez não se importou. Por alguns momentos conseguiu fingir que eram apenas um casal normal, apaixonado, desfrutando de uma noite romântica. Marina, Rafael disse baixinho, posso te fazer uma pergunta agora? Claro, você já foi apaixonada? Antes de tudo isso, a pergunta a pegou desprevenida. Por que quer saber? Curiosidade. Quero entender quem você era antes de se tornar minha esposa. Marina pensou em Carlos, o namorado que teve na faculdade. Haviam namorado por 2 anos, ela chegou a pensar em casamento, mas ele terminou tudo quando arranjou um emprego em São Paulo. Uma vez, ela admitiu, na faculdade, achei que fosse amor verdadeiro na época. E o que aconteceu? Ele escolheu a carreira em vez de mim. Disse que não queria compromissos sérios tão jovem. Rafael processou essa informação em silêncio. E você? Marina perguntou. Carla foi seu primeiro amor? Foi. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Ela tinha 19. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Marina sentiu uma pontada daquela sensação estranha novamente. Deve ter sido lindo. Foi. Mas também foi há muito tempo.
Rafael a fez girar suavemente, depois a trouxe de volta. Às vezes eu me pergunto se não estou sendo injusto com você. Injusto como? Pedindo que você construa uma vida com alguém que talvez nunca consiga te amar como você merece. A música estava terminando, mas Marina não queria que o momento acabasse. Havia uma honestidade crua na voz de Rafael que tocou algo profundo em seu coração. Rafael, ela disse, olhando diretamente nos olhos castanhos dele. Talvez amor não seja a única base para um casamento. Talvez respeito, companhionismo, cuidado mútuo, talvez isso seja suficiente para começar. A música parou, mas eles ficaram parados ali por mais alguns segundos, os olhos presos um no outro. Marina, Rafael começou, mas foi interrompido por aplausos ao redor deles. O momento se quebrou e eles se separaram, subitamente conscientes de que haviam se tornado o centro das atenções. No caminho de volta para a fazenda, ambos estavam quietos, processando o que havia acontecido na pista de dança. Não havia sido apenas uma dança. Havia sido uma admissão mútua de que algo estava mudando entre eles, algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. Quando chegaram em casa, Rafael acompanhou Marina até a porta do quarto dela, como havia se tornado costume. Obrigado pela noite, ele disse, por ir comigo, por me defender, por tudo. Obrigada por me levar, por me fazer sentir como sua esposa de verdade, mesmo que só por uma noite. Rafael hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas finalmente apenas desejou boa noite e subiu para seu quarto. Marina se deitou naquela noite com o coração acelerado e a mente confusa. Algo estava definitivamente mudando entre eles. A pergunta era, ela estava pronta para isso? 2 meses haviam se passado desde a festa junina, e a rotina na fazenda São Rafael havia se estabelecido de forma surpreendentemente harmoniosa. Marina e Rafael desenvolveram uma parceria silenciosa, mas eficiente. Ela cuidava da casa e do jardim, que agora florescia sob seus cuidados, enquanto ele gerenciava a fazenda e o gado. As conversas durante as refeições se tornaram mais longas, mais pessoais, e Marina percebeu que começara a aguardar ansiosamente esses momentos de conexão. Era uma quinta-feira de outubro quando tudo mudou. Marina estava na escola, no meio de uma aula de matemática com os alunos mais novos, quando o céu escureceu rapidamente. O vento começou a soprar forte, balançando as árvores ao redor da pequena construção de tijolos. Professora, disse Pedrinho, um menino de 7 anos, apontando para a janela. Está vindo uma tempestade feia. Marina olhou lá fora e sentiu um aperto no peito. Nuvens negras se acumulavam no horizonte e raios já cortavam o céu distante. Ela conhecia essas tempestades do interior. Chegavam rápido e podiam ser devastadoras. Crianças, vamos recolher os materiais, ela disse, tentando manter a voz calma. Acho melhor liberarmos vocês mais cedo hoje. Mas quando ela ligou para os pais, descobriu que a situação era pior do que imaginava. As estradas de terra já estavam começando a ficar intransitáveis e alguns pais não conseguiriam buscar os filhos. Em 15 minutos, Marina tinha 8 crianças presas na escola com ela, enquanto lá fora o vento uivava e a chuva começou a cair em torrentes. Professora, estou com medo, sussurrou Aninha se aconchegando ao lado de Marina. Não se preocupem, Marina disse, abraçando a menina. Vamos ficar aqui até a tempestade passar. É só chuva. Mas não era só chuva. Conforme as horas passavam, Marina percebeu que estavam no meio de uma das piores tempestades que já havia presenciado. O telhado da escola começou a vazar em 2 pontos. A energia elétrica foi embora, e o vento era tão forte que ela temia que uma árvore pudesse cair sobre o prédio. Ela tentou ligar para Rafael várias vezes, mas o sinal do celular estava oscilando. Finalmente, por volta das 4 da tarde, conseguiu completar uma ligação. Marina? A voz de Rafael chegou entrecortada. Onde você está? Na escola. Tem 8 crianças aqui comigo. Não conseguimos sair. Como assim não conseguem sair? A estrada está intransitável, Rafael, e a tempestade está muito forte. O telhado está vazando e eu não sei o que fazer. Houve uma pausa, e Marina podia ouvir o barulho da chuva e do vento do lado dele também. Marina, escuta bem. Mantenha as crianças longe das janelas e das partes onde o telhado está vazando. Tem comida aí? Um pouco. Alguns biscoitos que trouxe para o lanche. Está bem. Vou encontrar um jeito de chegar até vocês. Rafael, não. É muito perigoso. Marina.
A voz dele ficou firme e determinada. Não vou deixar você e essas crianças presas aí. Vou buscar ajuda e vamos tirar vocês daí. A ligação caiu antes que ela pudesse protestar mais. As próximas 3 horas foram as mais longas da vida de Marina. Ela organizou as crianças no centro da sala principal, longe das janelas, e tentou mantê-las calmas contando histórias e cantando músicas. Mas por dentro estava aterrorizada. A tempestade parecia estar piorando, não melhorando. Por volta das 7 da noite, quando Marina já estava começando a se desesperar, ela ouviu o som de um motor lá fora, correu até a janela e viu os faróis de um trator se aproximando através da chuva. "As crianças, tem alguém vindo!" gritou, e as 8 crianças correram para a janela. Rafael saltou do trator, ensopado até os ossos, e correu para a porta da escola. Quando Marina abriu, ele a puxou para um abraço apertado, sem se importar com as crianças observando. "Graças a Deus você está bem", ele murmurou no ouvido dela, segurando-a tão forte que Marina mal conseguia respirar. "Como você conseguiu chegar aqui?" ela perguntou, quando ele finalmente a soltou. "Peguei o trator mais pesado que temos. É o único que consegue passar na lama." Rafael olhou ao redor, avaliando a situação. "Vamos ter que fazer 2 viagens. Não dá para levar todo mundo de uma vez." Ele organizou tudo com a eficiência de alguém acostumado a lidar com crises. Primeiro, levou as 4 crianças menores, deixando Marina com os mais velhos. 1 hora depois, voltou para buscar o resto. Quando finalmente chegaram à fazenda, Marina estava exausta e emocionalmente esgotada. Rafael instalou as crianças na sala de estar, ligou o gerador para ter energia e colocou Marina para tomar um banho quente enquanto ele preparava sanduíches para todo mundo. "Os pais delas?" Marina perguntou quando desceu, vestindo roupas secas. "Já liguei para todos. Eles vão buscar as crianças amanhã de manhã, quando a estrada estiver transitável." As crianças, cansadas da aventura, adormeceram espalhadas pela sala de estar. Rafael cobriu cada uma com cobertores, mostrando uma gentileza paternal que fez o coração de Marina acelerar. "Vem", ele disse suavemente. "Vamos para a cozinha. Você precisa comer alguma coisa." Na cozinha, Rafael serviu sopa quente e pão torrado. Marina percebeu que suas mãos ainda tremiam ligeiramente quando pegou a colher. "Você está bem?" Rafael perguntou, sentando-se ao lado dela, em vez de do outro lado da mesa, como era seu costume. "Agora estou", ela disse, e percebeu que era verdade. "Rafael, obrigada. Você arriscou sua vida para nos salvar." "Claro que arrisquei", ele disse, como se fosse óbvio. "Você acha que eu ia deixar vocês lá?" "Por quê?" Marina perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. "Por que se importa tanto comigo?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente na sopa. "Marina", ele disse finalmente, "quando recebi sua ligação hoje, quando ouvi o medo na sua voz, foi como se algo dentro de mim despertasse. Pela primeira vez em 2 anos, senti medo real de perder alguém." Marina sentiu o coração disparar. "Rafael, deixa eu terminar", ele interrompeu suavemente. "Estes últimos meses contigo têm sido os melhores desde que Carla morreu. Não porque você a substituiu, mas porque você trouxe algo novo, algo que eu não sabia que estava faltando." "O quê?" "Esperança", Rafael disse simplesmente. "Esperança de que eu poderia ser feliz novamente, de que esta casa poderia voltar a ser um lar, não apenas um lugar onde eu durmo." Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Eu sinto o mesmo." "Sente, Rafael, eu vim para cá como pagamento de uma dívida. Esperava no máximo uma convivência civilizada." Marina pousou a mão sobre a dele na mesa. "Mas você tem sido muito mais do que eu ousava esperar. Você tem sido gentil, respeitoso, cuidadoso, e hoje, quando você arriscou tudo para nos salvar, o que você está tentando dizer, Marina?" Ela respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. "Estou dizendo que acho que estou me apaixonando por você." O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Rafael olhou para ela como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. "Marina", ele disse cuidadosamente, "você tem certeza? Não é só gratidão pelo que aconteceu hoje?" "Tenho certeza", ela disse, surpreendida pela firmeza em sua própria voz. "Já venho sentindo isso há semanas. Hoje só tornou tudo mais claro." Rafael se levantou da cadeira e caminhou até a janela, passando as mãos pelos cabelos molhados. "Eu também", ele admitiu de costas para ela. "Também estou me apaixonando por você,
E isso me assusta. Por quê? Ele se virou para encará-la. Porque eu jurei para mim mesmo que nunca mais me permitiria sentir isso. Porque amar alguém significa correr o risco de perdê-la. E eu não sei se sou forte o suficiente para passar por isso novamente. Marina se levantou e caminhou até ele. Rafael, ninguém tem garantia de nada na vida. Carla morreu, mas não foi culpa sua. E nem foi culpa do amor que vocês sentiam um pelo outro. Mas e se eu te perder também? E se não perder? Marina colocou a mão no rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra sua palma. E se desta vez der certo? E se formos felizes? Dime desde que ciudad me está seguindo esta história. Me encantaria saber desde onde me acompanhas neste momento tão especial. Rafael fechou os olhos e se inclinou para o toque dela. Marina, se vamos tentar isso, tem que ser de verdade. Não posso fazer meio termo. Eu também não quero meio termo, ela sussurrou. Ele abriu os olhos e Marina viu neles uma intensidade que a fez estremecer. Então, ele disse, colocando as mãos na cintura dela, onde isso nos deixa? Nos deixa casados, Marina disse com um sorriso pequeno. Casados e apaixonados. Rafael sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro, completo, que Marina havia visto nele. Transformou todo o seu rosto, tornando-o anos mais jovem. Posso te beijar? Ele perguntou. De verdade desta vez? Eu ficaria ofendida se não beijasse. Rafael se inclinou lentamente, dando a ela tempo para mudar de ideia. Mas Marina não mudou. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se algo que estava fora de lugar finalmente se encaixasse. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido. Mas quando Marina suspirou contra os lábios dele e se aproximou mais, Rafael aprofundou o beijo, puxando-a mais para perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Marina sussurrou. É, Rafael concordou, apoiando a testa na dela. Definitivamente uau! Eles ficaram assim por alguns minutos, apenas se segurando, processando a mudança monumental que havia acabado de acontecer em seu relacionamento. Rafael, Marina disse finalmente, não quero mais dormir sozinha. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Tem certeza? Absoluta. Então, Rafael disse, pegando a mão dela, que tal começarmos nossa lua de mel real? Marina riu e se deixou ser conduzida para fora da cozinha, passando pela sala onde as 8 crianças dormiam pacificamente, sem saber que haviam sido testemunhas silenciosas do dia em que tudo mudou na fazenda São Rafael. Quando subiram as escadas juntos pela primeira vez, Marina sabia que não havia volta. Ela havia se casado com Rafael como pagamento de uma dívida, mas estava prestes a se entregar a ele por amor. E pela primeira vez desde aquele dia terrível no altar, isso parecia absolutamente certo. 6 meses haviam se passado desde a noite da tempestade e a fazenda São Rafael havia se transformado completamente. Não apenas fisicamente. Marina havia reformado o jardim, pintado alguns cômodos e enchido a casa com plantas e flores, mas principalmente na atmosfera. Havia riso ecoando pelos corredores, conversas animadas durante as refeições e uma sensação geral de que aquela casa finalmente havia voltado a ser um lar. Marina acordou naquela manhã de março com uma sensação estranha no estômago. Era a terceira vez na semana que sentia enjoo matinal e uma suspeita que vinha crescendo em sua mente finalmente ganhou força suficiente para não ser mais ignorada. Rafael já havia saído para cuidar do gado quando ela se levantou, agradecida por ter alguns momentos sozinha para processar o que poderia significar aquela sensação. Ela conhecia seu próprio corpo e os sinais estavam todos lá. O enjoo, o cansaço inexplicável, a sensibilidade aumentada nos seios, poderia estar grávida. A possibilidade a encheu simultaneamente de alegria e terror. Alegria porque ela e Rafael haviam conversado sobre filhos várias vezes nos últimos meses, e ambos queriam uma família. Terror porque ela sabia que uma gravidez traria à tona todas as memórias dolorosas de Rafael sobre a perda de Carla. Na escola naquele dia, Marina mal conseguiu se concentrar nas aulas. As crianças notaram sua distração. "Professora Marina, a senhora está bem?" perguntou Luizinho durante o intervalo. "A senhora está meio esquisita hoje." "Estou bem, querido." Marina forçou um sorriso. Só um pouco cansada. Mas ela não estava bem. Estava em uma montanha-russa emocional, alternando entre euforia e ansiedade. Decidiu que precisava ter certeza antes de contar qualquer coisa para Rafael.
Depois das aulas, em vez de voltar diretamente para casa, Marina dirigiu até a farmácia na cidade. Era uma pequena farmácia familiar, onde conhecia o dono há meses. "Oi, seu João", cumprimentou o farmacêutico idoso. "Preciso de um teste de gravidez." Seu João sorriu. "Ah, senhora Marina, que notícia boa pode estar chegando por aí, não é?" Marina sentiu o rosto esquentar. Em uma cidade pequena, notícias assim se espalhavam rapidamente. "Ainda não sei de nada", ela disse rapidamente. "É só uma precaução." Mas seu João já estava radiante. "O Rafael vai ficar maluco de felicidade." Depois de tudo que passou, Marina pagou rapidamente e saiu da farmácia, o coração batendo forte. Se ela realmente estivesse grávida, a notícia chegaria aos ouvidos de Rafael através dos comentários da cidade, antes mesmo que ela pudesse contar pessoalmente. Em casa, Marina foi direto para o banheiro do seu antigo quarto, que ela ainda usava ocasionalmente quando precisava de privacidade, mesmo dormindo no quarto de Rafael há meses. Fez o teste com as mãos tremendo e aguardou os eternos 3 minutos. 2 linhas. Positivo. Marina se sentou na beirada da banheira, olhando para o teste como se ele fosse decifrar o futuro para ela. Estava grávida. Ia ser mãe. Rafael ia ser pai novamente. E dessa vez, com sorte, teria um final feliz. Ela ouviu a caminhonete de Rafael chegando e rapidamente escondeu o teste na gaveta da cômoda. Precisava de tempo para processar a notícia e encontrar a melhor forma de contar para ele. "Marina!" A voz de Rafael ecoou pela casa. "Cadê você?" "Aqui!" ela gritou, saindo do quarto. "Como foi o dia?" Rafael a beijou como sempre fazia quando voltava para casa. Um hábito que ainda fazia o coração de Marina acelerar. "Corrido. Tivemos um problema com uma das vacas, mas conseguimos resolver." Ele a estudou com atenção aumentada. "Você está diferente." "Diferente como?" "Não sei, mas... radiante. Seus olhos estão brilhando." Marina forçou um sorriso casual. "Deve ser o sol do fim de tarde." Durante o jantar, Marina estava inquieta, brincando mais com a comida do que comendo. Rafael notou, é claro. "Marina, tem alguma coisa te preocupando?" "Não, por quê?" "Você mal tocou na comida. E está estranha desde que cheguei em casa." Marina respirou fundo. Não conseguiria esconder por muito tempo e não queria esconder. Rafael merecia saber. "Rafael", ela começou, "preciso te contar uma coisa." A expressão dele ficou séria imediatamente. "O que foi?" Eu fui na farmácia hoje." "Está doente?" "Não exatamente." Marina se levantou da mesa e foi buscar o teste na gaveta. Quando voltou, colocou-o na mesa na frente de Rafael. Por um longo momento, ele apenas olhou para o teste sem dizer nada. Marina podia ver as emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, alegria e então, inevitavelmente, medo. "Você tem certeza?" ele perguntou, a voz rouca. "Sim, estou grávida, Rafael." Rafael se levantou abruptamente da cadeira e caminhou até a janela, passando as mãos pelos cabelos. Marina podia ver a tensão em seus ombros. "Rafael", ela disse suavemente, "fala comigo." Ele se virou e Marina viu lágrimas nos olhos dele. "Eu estou feliz", ele disse, a voz quebrada. "Meu Deus, Marina, estou tão feliz, mas também estou apavorado." Marina se aproximou dele. "Por causa do que aconteceu com Carla? E se eu te perder também? E se algo der errado?" Marina pegou o rosto dele entre as mãos. "Rafael, me escuta. Eu não sou Carla. Esta gravidez não é aquela gravidez. Cada situação é única. Mas e se... Não, Marina interrompeu firmemente. Não vamos construir nossa família baseada nos medos do passado. Vamos construir baseada na esperança do futuro." Rafael a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no pescoço dela. "Eu te amo tanto", ele murmurou. "Te amo tanto que dói." "Eu também te amo. E vamos ficar bem. Todos nós 3. Se estás vivendo este momento tão emotivo comigo, cuéntame desde que lugar del mundo me acompañas." Nas semanas seguintes, Rafael se tornou absurdamente protetor. Marina não podia carregar nada pesado, não podia se esforçar demais, tinha que comer regularmente e descansar à tarde. Era simultaneamente tocante e exasperante. "Rafael", ela disse uma manhã quando ele insistiu em carregar sua bolsa escolar, "estou grávida, não inválida." "Eu sei, mas nada. Vou continuar dando aulas. Vou continuar cuidando da casa. Vou continuar vivendo normalmente. Apenas com mais cuidado. E se acontecer alguma coisa enquanto você estiver na escola? Então vou ligar para você.
assim como fiz durante a tempestade. A menção da tempestade fez Rafael sorrir. Havia se tornado uma referência especial entre eles, o dia em que tudo mudou. Está bem, ele cedeu. Mas promete que vai me avisar se sentir qualquer coisa estranha? Prometo. O primeiro trimestre passou sem grandes problemas. Marina teve enjoos matinais intensos por algumas semanas, mas logo passaram. Rafael acompanhou-a a todas as consultas médicas, segurando sua mão durante os ultrassons e fazendo perguntas detalhadas para o Dr. Santos. Tudo está perfeito, o médico assegurou durante uma consulta no 4º mês. O bebê está crescendo normalmente e Marina está saudável. E não há riscos? Rafael perguntou pela 10ª vez. Toda gravidez tem riscos, Rafael, Dr. Santos disse pacientemente. Mas esta é uma gravidez de baixo risco. Marina é jovem, saudável e está se cuidando bem. Quando saíram do consultório, Rafael estava radiante. Ouviu isso? Tudo perfeito, ele disse, beijando Marina no meio da rua. Foi, eu ouvi. Marina riu. E agora você pode parar de se preocupar tanto? Nunca, Rafael disse, mas estava sorrindo. Naquela noite, deitados na cama, Rafael colocou a mão na barriga ainda pequena de Marina. Oi, bebê, ele sussurrou. Sou seu papai. Estou ansioso para te conhecer. Marina sorriu colocando a mão sobre a dele. Acho que ele te ouviu. Está se mexendo. Sério? Os olhos de Rafael se iluminaram. Eu posso sentir? Ainda é muito cedo para você sentir de fora, mas eu sinto pequenos movimentos há alguns dias. Como é? Como borboletas voando dentro da minha barriga. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a magia daquilo. Marina, ele disse finalmente, obrigado. Pelo quê? Por me dar uma segunda chance. Por trazer vida para esta casa novamente. Por me fazer acreditar que posso ser feliz. Marina se virou para ficar de frente para ele. Rafael, você não está recebendo uma segunda chance. Você está vivendo uma vida nova, completa, sua, nossa. Eles fizeram amor naquela noite com uma ternura especial, conscientes da nova vida crescendo entre eles. Depois Marina adormeceu no peito de Rafael, escutando os batimentos constantes de seu coração. Mas Rafael ficou acordado por horas, olhando para o teto e fazendo promessas silenciosas. Prometeu que seria o melhor pai possível. Prometeu que protegeria Marina e o bebê com sua vida. Prometeu que desta vez teria o final feliz que todos mereciam. O que ele não sabia era que as maiores surpresas ainda estavam por vir e que sua definição de família estava prestes a se expandir de formas que ele nunca imaginara possível. Nos fundos da casa, o antigo quarto de Marina, que agora servia como escritório, começou a ser mentalmente reformulado como o quarto do bebê. Marina já havia começado a folhear revistas de decoração infantil, imaginando cores suaves nas paredes e um berço de madeira na janela com vista para os campos. A Fazenda São Rafael estava se preparando para receber sua próxima geração, e pela primeira vez em anos o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. Rafael finalmente adormeceu com a mão ainda na barriga de Marina, sonhando com risos de criança, ecoando pelos corredores da casa que havia sido silenciosa por tanto tempo. E em seu ventre, uma nova vida crescia, simbolizando não apenas um bebê, mas a transformação completa de duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis e construíram algo belo do que parecia impossível. 9 meses depois da descoberta da gravidez, a Fazenda São Rafael estava em polvorosa. Marina sentia as primeiras contrações enquanto regava as flores do jardim numa manhã ensolarada de dezembro. O bebê havia decidido que era hora de conhecer o mundo. Rafael, ela gritou segurando a barriga. Acho que chegou a hora. Rafael apareceu correndo do curral, os olhos arregalados de pânico e alegria. Tem certeza? Mas ainda faltam 2 dias para a data prevista. Explica isso para o seu filho, Marina disse entre uma contração e outra, conseguindo sorrir apesar da dor. Ele já tem a teimosia do pai. As próximas horas foram uma correria organizada. Rafael havia preparado a mala para o hospital há semanas. O carro estava sempre com o tanque cheio, e ele havia memorizado o caminho mais rápido para a maternidade em Ribeirão Preto. Mas mesmo assim, quando o momento chegou, ele estava nervoso como um adolescente. Respira, Rafael, Marina disse no carro segurando a mão dele enquanto ele dirigia. Eu estou calma, você deveria estar também. Como você consegue estar calma? Ele perguntou,
as articulações dos dedos brancas de tanto apertar o volante. Porque eu confio, Marina respondeu simplesmente. Confio em mim, confio em você, confio que tudo vai dar certo. No hospital, Dr. Santos recebeu-os com seu sorriso tranquilizador habitual. Chegou o grande dia, ele disse, examinando Marina. Está tudo progredindo perfeitamente. Em algumas horas vocês vão conhecer seu bebê. Rafael não largou a mão de Marina durante todo o trabalho de parto. Ele sussurrava palavras de encorajamento, enxugava o suor da testa dela e, vez ou outra, ela precisava lembrá-lo de respirar. Eu te amo tanto, ele murmurou durante uma pausa entre as contrações. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Nós conseguimos, Marina respondeu apertando a mão dele. Juntos nós conseguimos qualquer coisa. Às 15h47 de uma quinta-feira ensolarada, após 8 horas de trabalho de parto, Marina deu um último empurrão e o choro forte de um recém-nascido ecoou pela sala de parto. É um menino, Dr. Santos anunciou, levantando o bebê para que os pais pudessem ver. Rafael começou a chorar antes mesmo de conseguir ver o filho direito. Lágrimas de alegria, alívio e amor puro escorriam pelo seu rosto, enquanto ele olhava para o pequeno ser que estava gritando vigorosamente. Ele está bem? Rafael perguntou, a voz embargada. Perfeitamente saudável, Dr. Santos assegurou, colocando o bebê no peito de Marina após limpá-lo. 3,2 kg, 50 centímetros. Um menino lindo e forte. Marina olhou para o filho nos seus braços e sentiu uma onda de amor tão intensa que a deixou sem fôlego. O bebê havia parado de chorar e estava olhando para ela com olhos escuros enormes, tão parecidos com os do pai. Oi, meu amor, ela sussurrou. Eu sou sua mamãe. Rafael se aproximou ainda tremendo de emoção e tocou delicadamente a cabecinha do filho. E eu sou seu papai, ele disse, a voz quebrada. Nós te amamos tanto. O bebê agarrou o dedo de Rafael com sua mãozinha pequena mais forte e Rafael perdeu completamente a compostura, soluçando de alegria. Marina, ele conseguiu dizer entre as lágrimas, obrigado. Obrigado por me dar o maior presente da minha vida. 3 dias depois, eles voltaram para a fazenda São Rafael com o pequeno Gabriel, nome que haviam escolhido por significar força de Deus. A casa estava decorada com faixas e flores, cortesia de Dona Joana e alguns vizinhos que haviam se oferecido para ajudar. Bem-vindo ao seu lar, Gabriel, Marina disse quando entraram na casa que agora abrigariam como família de 3. O quarto do bebê estava perfeito. Rafael havia pintado as paredes de um azul suave, montado o berço de madeira que ele mesmo havia feito, e Marina havia decorado com móveis de nuvens e estrelas. Era um ambiente cheio de amor e expectativa. Nas primeiras semanas, Rafael se mostrou um pai devotado e ligeiramente neurótico. Ele checava a respiração de Gabriel várias vezes durante a noite, saltava da cama ao primeiro choramingo e lia livros sobre desenvolvimento infantil como se fosse estudar para uma prova. Rafael, Marina disse uma manhã encontrando-o observando Gabriel dormir no berço pela 10ª vez naquela manhã. Ele está bem. Bebês dormem muito nos primeiros meses. Eu sei, mas e se ele parar de respirar? E se ele estiver com frio? E se... Marina colocou a mão no braço dele. Ei, olha para mim. Rafael se virou, e ela viu nos olhos dele não apenas preocupação, mas uma vulnerabilidade profunda. Você está com medo de perdê-lo, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Estou apavorado, Rafael admitiu. Nunca amei alguém tanto, Marina, a não ser você. E a ideia de que algo possa acontecer com ele... Rafael, você não pode viver com medo. Gabriel precisa de um pai confiante, não de um pai que vive esperando tragédias. Como você consegue ser tão calma? Marina sorriu. Porque eu aprendi uma coisa importante nos últimos 2 anos. A vida não é sobre controlar tudo que pode dar errado. É sobre aproveitar tudo que está dando certo. Cuenta-me desde que cidade o país estás acompanhando o final de esta hermosa história. Ela pegou a mão dele e colocou sobre o peito de Gabriel, que subia e descia calmamente. Sente isso? Ele está aqui, está saudável, está crescendo. Isso é o que importa agora. Rafael respirou fundo e assentiu. Você está certa, como sempre. Com o passar das semanas, Rafael relaxou e começou a aproveitar realmente a paternidade. Ele cantava para Gabriel durante as trocas de fralda, contava histórias sobre a fazenda e carregava o filho por toda parte, mostrando-lhe cada canto da propriedade.
Um dia tudo isso vai ser seu, ele disse uma tarde, segurando Gabriel na varanda enquanto observavam o pôr do sol. Mas mais importante que isso, você vai ter algo que eu não tive por muito tempo, uma família que te ama incondicionalmente. Marina observava essas interações entre pai e filho com o coração cheio. Ver Rafael como pai era ainda mais lindo do que ela havia imaginado. Ele era gentil, paciente e completamente apaixonado pelo filho. Uma noite, quando Gabriel tinha 3 meses, Marina acordou e não encontrou Rafael na cama. Levantou-se e o encontrou no quarto do bebê, segurando Gabriel no colo enquanto caminhava suavemente pelo quarto. Ele estava inquieto. Rafael explicou sussurrando. Não queria acordar você. Marina se aproximou e encostou a cabeça no ombro de Rafael, formando um pequeno círculo familiar. Você se tornou um pai incrível, ela disse suavemente. Você acha? Tenho certeza. Gabriel é sortudo de ter você como pai. Nós somos sortudos de ter você como mãe e como esposa. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Marina, você sabe que transformou completamente minha vida, não sabe? E você transformou a minha. Não, Rafael disse, balançando Gabriel suavemente. Você me salvou. Quando você chegou aqui, eu estava apenas existindo, não vivendo. Você me trouxe de volta à vida. Marina olhou para o homem que começou como um estranho, se tornou seu companheiro, depois seu amor, e agora era o pai do seu filho. A jornada havia sido extraordinária. Você se lembra do nosso casamento? Ela perguntou. Como eu chorei no altar. Como eu poderia esquecer? Foi o dia mais estranho e mais importante da minha vida. Se alguém me dissesse naquele dia que 2 anos depois eu estaria aqui, completamente apaixonada por você, com nosso filho nos braços, eu nunca teria acreditado. A vida tem dessas, Rafael disse. Às vezes os piores começos levam aos melhores finais. Gabriel começou a adormecer no colo do pai, e eles o colocaram delicadamente no berço. Rafael, Marina disse quando saíram do quarto, preciso te contar uma coisa. O que foi? Estou pensando em escrever nossa história. Nossa história. Sim, como nos conhecemos, como tudo aconteceu, como chegamos até aqui. Acho que as pessoas precisam saber que é possível encontrar amor nos lugares mais improváveis. Rafael sorriu. E como vai começar essa história? Marina pensou por um momento. Vai começar com uma mulher de vestido branco chorando no altar, se casando com um homem que mal conhecia para pagar uma dívida. E vai terminar. Vai terminar como? Vai terminar com a mesma mulher, anos depois, completamente feliz, segurando seu filho nos braços ao lado do homem que se tornou o amor da sua vida. Gosto desse final, Rafael disse, puxando-a para um abraço. Eu também, mas sabe qual é a melhor parte? Qual? Não é realmente um final. É só o começo de uma nova história. A história da família que construímos juntos. Eles voltaram para o quarto e se deitaram, ouvindo o som suave da respiração de Gabriel pelo monitor do bebê. Lá fora, a fazenda São Rafael dormia pacificamente sob o luar, abrigando uma família que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. Marina se aconchegou no peito de Rafael e fechou os olhos, pensando em como a vida era surpreendente. Ela havia chegado ali como pagamento de uma dívida, mas encontrou muito mais do que esperava. Encontrou um lar, um propósito, um amor verdadeiro e agora uma família. Te amo, ela murmurou contra o peito dele. Também te amo, Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Para sempre. E ali, na fazenda que havia testemunhado lágrimas de desespero, medos, superação e agora alegria pura, 3 corações batiam em harmonia perfeita. O casamento que começou como uma transação comercial havia se tornado a história de amor mais verdadeira que qualquer um deles poderia ter imaginado. A dívida havia sido paga há muito tempo, mas o que permaneceu foi infinitamente mais valioso. Uma família construída sobre amor, respeito e a certeza de que, às vezes, os maiores milagres da vida vêm disfarçados dos maiores desafios. A fazenda São Rafael agora ecoava com sons de vida nova, e o futuro, que uma vez pareceu sombrio e incerto, brilhava radiante de possibilidades. Marina observava da janela da cozinha Gabriel, agora com 5 anos, correndo pelo jardim atrás das galinhas enquanto Rafael fingia persegui-lo. Os risos do menino ecoavam pela fazenda, um som que se tornara a trilha sonora de suas vidas. Em sua barriga, uma nova vida crescia. Desta vez, uma menina, que eles chamariam de Helena.
A família estava crescendo e cada dia trazia novas alegrias. Papai! Mamãe! Gabriel gritou, correndo em direção à casa. Vem brincar com a gente! Marina sorriu, colocou a mão na barriga e saiu para se juntar à sua família no jardim onde tudo começou a florescer. Ali, cercada pelo amor que construíram juntos, ela soube que havia encontrado exatamente onde pertencia. Algumas dívidas, quando pagas com o coração, se transformam nos maiores presentes da vida.